Ok. Desejamos, então, que todos sejam muito bem-vindos à nossa atividade de hoje. Antes de iniciarmos a nossa palestra, nós gostaríamos apenas de dar alguns recados, que é muito importante para a participação, que são os lembretes em relação à plataforma, o Zoom, né? Que nós temos aí os ícones de microfone e de vídeo. Então, durante a apresentação, nós pedimos a atenção dos microfones fechados, né? Após a apresentação, se vocês quiserem deixar algum recado ou mensagem, tem o ícone de bate-papo, que na setinha mais ele abre o bate-papo, vocês clicando neles vão poder abrir o espaço para digitar. E durante a apresentação nós vamos deixar todos os microfones fechados para um melhor aproveitamento do evento. E no final, desejamos que vocês, se caso o microfone seja aberto, que sejam rápidos em seus comentários e que falem realmente somente os assuntos pertinentes à palestra. E deixem os seus agradecimentos por escrito, que nós enviaremos para o palestrante posteriormente, se caso não conseguirmos deixá-los aqui durante o evento. O que é importante lembrar? Que essa atividade ela está sendo gravada para os registros nos arquivos da MORC GLP, razão pela qual todos os participantes aceitam ceder seus direitos de imagem. Os presentes que não quiserem ter sua imagem exposta podem voluntariamente manter suas câmeras e microfones desligados para fim de privacidade. Lembramos a todos os presentes de que a abordagem utilizada nesta palestra se refere ao estudo e pesquisa do palestrante e não representa a palavra oficial da Ordem Rosa Cruz Amorque. Após a apresentação, teremos um espaço para perguntas e respostas. Desta forma, pedimos que utilizem o chat para deixar os seus comentários. Um pouco sobre a missão e o propósito da Ordem Rosa Cruz, que é uma organização internacional de caráter templário, místico, cultural e fraternal, de homens e mulheres dedicados ao estudo e aplicação prática das leis naturais que regem o universo e a vida. Seu objetivo é promover a evolução da humanidade através do desenvolvimento de potencialidades de cada indivíduo e proporcionar ao seu estudante uma vida harmoniosa, que lhe permita alcançar saúde, felicidade e paz. Nesse mister, a Ordem Rosa Cruz Amorque oferece um sistema eficaz e comprovado de instrução e orientação para um profundo autoconhecimento e compreensão dos processos que conduzem à iluminação. Essa antiga e especial sabedoria foi cuidadosamente preservada desde o seu desenvolvimento pelas escolas de mistérios esotéricos e possui, além de um aspecto filosófico e metafísico, também um caráter prático. As aplicações desses ensinamentos estão ao alcance de toda pessoa sincera, disposta a aprender, de mente aberta e motivação positiva e construtiva para isso. Desejamos a todos uma excelente palestra. Eu passo agora a palavra ao nosso fráter Antônio Carlos. Boa noite a todos. Hoje nós temos a presença do venerável mestre da loja Campinas, fráter José Luiz de Souza, a quem nós cumprimentamos a todos os dignitários presentes. Nós costumamos iniciar nossas apresentações com uma invocação, então peço que todos façam uma introspecção. Deus do meu coração, Deus de minha compreensão, agradeço-te pela vida onde sou aprendiz, que nesse caminho árduo, onde minhas imperfeições vagueiam pelos atalhos que não conheço de cor, norteies minha busca para tornar-me alguém melhor. Assim seja. Assim seja. Bom, a palestra de hoje, Deméter e Perséfone, as deusas gregas que estão na origem
dos mistérios de Eleusis. A nossa palestrante, Ivani Aro Martins. A sinopse é história contada por Homero no hino a Deméter, aproximadamente no século VII a.C. Provavelmente, essa história teve origem na tradição oral. Ao estender a mão para colher o narciso, a terra se abriu à sua frente, e de dentro da fenda escura saiu Hades, ou Plutão, em sua carruagem, puxada por possantes cavalos negros. Hades agarrou a garota aterrorizada, que gritou pedindo ajuda a Zeus. Seu pai Zeus, sabendo o que iria ocorrer, ignorou seus gritos. Hades, com Perséfone, mergulharam no fundo do mundo interior e a terra se fechou, como se nada tivesse acontecido. Deméter também ouviu o grito da filha e correu para encontrá-la, mas não conseguiu vê-la e nem tampouco perceber o que havia acontecido. Simplesmente a filha desaparecera. Foi engolida pela terra. Sob o aspecto de uma velha, dirigiu-se a Eleusis, cidade a 20 quilômetros de Atenas, e primeiro sentou-se sobre uma pedra, que passou desde então a chamar-se Pedra Sem Alegria. Interrogada pelas filhas do rei local, Célio declarou que procurava emprego de babá. Surgindo em todo o seu esplendor, com uma luz ofuscante a emanar-lhe do corpo, solicitou, antes de deixar o palácio, que se lhe erguesse um grande templo, com um altar, onde ela pessoalmente ensinaria seus ritos aos seres humanos. Construído o santuário, Deméter recolheu-se ao interior do mesmo, consumida pela saudade de Perséfone. Posso começar, então? Não, ainda eu vou falar um pouquinho sobre você. A Ivani Aro Martins é graduada em Psicologia e Farmácia Bioquímica, mestre em Ciências Farmacêuticas, especialista em Neuropsicologia, Terapia Familiar e Terapia Cognitivo-Comportamental. No momento, atua como psicóloga clínica. Atuação anterior no setor da educação. É membro da MORC e da tradicional Ordem Martinista. Com vocês, Ivani Aro Martins. Agora sim. Então, boa noite, pessoal. Inicialmente, eu quero agradecer a presença de todos. É um prazer poder compartilhar este momento com vocês. Quero agradecer também à loja Amorque Campinas pelo convite. É sempre uma honra muito grande poder contribuir. Tá? Então, eu vou passar os slides agora. Hoje, nós vamos falar sobre um mito grego, da mitologia grega, Deméter e Perséfone, que são as deusas gregas que estão na origem dos mistérios de Eleusis. Tá? A bibliografia utilizada para essa palestra foram 2 livros de psicologia junguiana, As Deusas e a Mulher, de Jean Bollen, e A Deusa Interior, de Jennifer Luger. Essa história, esse mito, foi escrito por Homero aproximadamente no século VII a.C., mas provavelmente essa história é muito mais antiga que isso. Ela vem de tradição oral. Tá? É importante a gente estudar a mitologia porque os mitos nos falam de verdades, verdades que não se modificam com o passar dos tempos. Os mitos nos falam de verdades atemporais. O que era verdade no século VII a.C. continua sendo verdade hoje. Tá? São verdades eternas. Então, inicialmente, eu vou contar o mito e depois eu vou interpretar. Perséfone era a filha de Zeus e de Deméter.
Zeus era o deus mais importante do panteão grego. Era ele que mandava em todos os outros deuses. E Deméter era sua irmã e também uma das suas companheiras. E Deméter era a deusa dos cereais e da terra cultivada. Tá? Zeus e Deméter tiveram uma única filha, que era Perséfone, também conhecida como Coré. No começo do mito, quando ela era solteira, Perséfone, ela era chamada de Coré, que significa a donzela. E, para os romanos ela era Proserpina. Tá? Então, o mito começa com Perséfone brincando no campo. Tá? E ela colhia flores. E ela estava em companhia das ninfas e das deusas Atena e Ártemis. Aí Zeus, para atraí-la, colocou um lindo narciso na beira de um abismo, né? E aquela flor narciso era extremamente linda e foi criada especialmente para encantá-la. Encantada com a flor, Coré se afastou das suas companheiras, se aproximou do narciso, estendeu a mão para colhê-lo. No momento que ela estendeu a mão para colher o narciso, aparece Hades, na sua carruagem negra, puxada por cavalos negros. Hades era o irmão de Zeus, tá? E ele era o deus do mundo inferior, o deus do mundo dos mortos. Então, naquele momento que Perséfone estava colhendo flores, o chão se abriu, Hades saiu de lá com a sua carruagem, com seus cavalos negros, agarrou a menina, né, e entrou de novo no buraco na terra. Nesse momento, Perséfone gritou para o seu pai, ela chamou o seu pai Zeus, e Zeus escutou, tá? Mas ele sabia o que ia ocorrer, e ele ignorou os gritos da menina, e virou o rosto para o outro lado. Hades e Perséfone mergulharam no fundo do mundo inferior e a terra se fechou, como se nada tivesse acontecido. Deméter também ouviu o grito da filha, né? Mas ela não chegou a tempo de socorrer a menina. Ela ouviu o grito, correu, mas quando ela chegou no lugar, a filha já tinha desaparecido, sem deixar vestígio. A filha tinha sido engolida para a terra, né? Nesse momento, então, Deméter começa a procurar a filha pelo mundo inteiro. Ela começa a vagar pelo mundo procurando a filha. E ela vaga pelo mundo 9 dias e 9 noites. Nesses 9 dias e noites, ela não come, ela não bebe, ela não se banha, né? E ela andava pelo mundo segurando 2 archotes na mão, né, para ver se encontrava a filha. No 10º dia, ela encontrou Hécate. Hécate é essa daqui. Hécate era a deusa do lado escuro da lua. E Hécate fala para ela que ela também tinha ouvido os gritos da garota e que ela viu que alguém pegou a menina, mas ela não reconheceu quem era, porque o rosto daquele ser estava coberto por sombras escuras. Mas ela sugere, então, que eles podem falar com Hélio. Hélio era o deus do sol, o deus da luz, que tudo vê, né? O deus do sol tudo vê, ele está sempre no céu. Então foram falar com Hélios. E Hélios confirmou o que tinha acontecido, ele tinha visto. Ele disse que Hades, o irmão de Zeus e de Deméter, tinha roubado a menina, né? E ele até falou para Deméter: se conforma, porque, afinal de contas, Hades é um bom genro, né? Mas Deméter não se conformou de perder a filha daquele jeito, né? Ela ficou muito brava tanto com Hades quanto com Zeus, né? E ela, irritada com Hades e com Zeus, sai do Olimpo, porque todos os deuses moravam no Olimpo, né? Ela sai do Olimpo e decide não mais retornar
até que a sua filha seja devolvida. E ela, inclusive, abdica das suas funções divinas, ela para de trabalhar, né? Aí, com o aspecto de uma velha, ela vai para a cidade de Eleusis, tá? Essa é a cidade de Eleusis hoje. Ela vai para a cidade de Eleusis, disfarçada como uma idosa, senta numa pedra e fica lá sentada chorando. Aí chegam umas moças, essas moças eram filhas do rei local. E para moças, ela fala, então, que ela está procurando um emprego de babá. As moças levam ela para o palácio, para a mãe, que era a rainha, e a mãe a contrata como babá do seu filho Demofonte, que era um bebê. E Deméter, então, fica cuidando desse bebê, o príncipezinho. E Deméter se apaixona pelo bebê e resolve dar para o bebê o que ela tinha de melhor. Ela resolve transformar aquele bebê num ser imortal. E para fazer isso, toda noite ela põe o bebê no fogo para queimar a parte mortal dele. Só que um dia ela estava fazendo isso e a rainha apareceu. E ficou horrorizada, ficou com muito medo, perguntou o que era aquilo, né? Nessa hora, então, Deméter assume a sua postura de deusa, maravilhosa que ela era, né? Dá uma bronca na rainha, dizendo que ela era uma insensata, porque ela tinha acabado de estragar o rito. O filho dela nunca mais seria um imortal. Aí, nesse momento, já como deusa, ela pede, então, aos habitantes de Eleusis que construam um templo para ela. E eles constroem o templo. E ela promete que ela ensinaria para eles os mistérios da vida e da morte. Construído o templo, Deméter vai para esse templo, isto é, as ruínas do templo que existe hoje, né? Ela vai para esse templo e fica lá dentro, né? Extremamente angustiada, né? Só que ela parou de trabalhar, né? E uma seca terrível se abateu sobre a terra. Deméter, ela era a deusa da agricultura, então ela reteve as sementes dentro da terra, não permitiu que a semente germinasse, e nenhuma vida nascia mais na terra. Começou a ter fome na terra, né? E nesse momento, Zeus ficou muito preocupado, porque poderia haver um desequilíbrio, tinha que ter um equilíbrio entre pessoas na superfície da terra e pessoas no mundo dos mortos. E se essa fome se alastrasse, haveria um desequilíbrio, teria muito mais pessoas no mundo dos mortos. Então, Zeus começou a mandar mensageiros para Eleusis para tentar convencer Deméter a voltar a trabalhar, voltar para o Olimpo. Mas ela foi categórica: eu só volto quando eu tiver a minha filha de volta. Chegou uma hora que Zeus não teve mais o que fazer. E ele concordou, então, que a garota voltasse para ela. Ele mandou um mensageiro para o mundo inferior, né? Ele mandou Hermes, e mandou avisar o deus do mundo inferior, que era o Hades, se ele permitia que a moça voltasse. Hades concordou, porque tinha que concordar, porque Zeus era o chefe, né? O deus mais poderoso. Hades concordou, né? Mas, antes de deixar a esposa partir, porque nesse momento ela já era esposa de Hades, ele deu umas sementes de romã para ela comer. E Perséfone comeu, né? Então, Perséfone, Hermes leva Perséfone de volta para sua mãe, né? E Deméter finalmente reencontra a filha, né? Mas, após o reencontro, Deméter pergunta para a menina: você comeu alguma coisa quando você estava lá no mundo inferior? E Perséfone diz que sim, que ela havia comido sementes de romã. Então, nesse momento, Deméter entende que ela deveria voltar para o mundo inferior, porque eles sabiam que quando você come uma substância de um determinado mundo, você passa a pertencer também a este mundo. Então, a partir daquele momento, Perséfone também pertencia ao mundo inferior. Mas aí eles fazem um acordo,
Zeus, Hades e Deméter, que Perséfone ficaria 4 meses do ano no submundo, no mundo dos mortos, junto com seu esposo Hades, e 8 meses do ano na superfície, junto com a sua mãe Deméter. Tá? E nesse instante, feito esse acordo, né, Deméter volta ao Olimpo e imediatamente o mundo se cobre de verde novamente, né? E as estações do ano foram instaladas nesse momento. Quando Perséfone estava no mundo inferior, no mundo dos mortos, com o seu marido, era inverno na superfície da terra, o mundo não produzia nada. E quando Perséfone estava com a sua mãe, na superfície da terra, o mundo se cobria de verde e de flores. Tá? Antes de ir embora, Deméter institui os mistérios de Eleusis. Ela chama a população de Eleusis e ensina para eles os mistérios da vida e os mistérios da morte. Tá? E somente mais um detalhe, ela só transmitiu esses ritos depois que a sua filha voltou. Tá? Então, a história é essa. Então, vamos interpretar. No mito aparecem 4 personagens: Zeus, Hades, Deméter e Perséfone. Eu vou falar mais de Perséfone, tá? Os personagens dos mitos gregos são arquétipos. Arquétipo significa padrões de comportamento, modelos de comportamento. Cada deus grego tinha um comportamento peculiar. Então, cada deus representa um arquétipo, um modelo de comportamento, né? Esses arquétipos estariam todos no inconsciente coletivo. Segundo Jung, inconsciente coletivo é um inconsciente que liga todas as pessoas. Todas as pessoas estão unidas entre si através desse inconsciente. E esses arquétipos estariam nesse inconsciente, né? E influenciariam as pessoas. As pessoas podem ser influenciadas por um ou por outro, ou por 2 ao mesmo tempo, né? Cada arquétipo traz alguns dons consigo e traz também alguns pontos fracos. Zeus era o deus principal e mais poderoso do panteão grego, né? Ele mandava em todos. E ele tem um detalhe, ele era o Deus provedor. Ele proporcionava o que as pessoas precisavam para crescer. Essa era a função dele. Aqui, entre nós, quando um homem ou uma mulher é influenciado pelo arquétipo de Zeus, essa pessoa tem impulsos de ocupar altos cargos de direção, né? Nós vamos encontrar muitas pessoas com o arquétipo de Zeus na política, como presidentes, né? Ou então nas indústrias, como presidente das indústrias. Um grande exemplo de Zeus, por exemplo, foi Margaret Thatcher, que, apesar de ser mulher, ela é influenciada por esse arquétipo. Um segundo personagem que aparece é Hades, né? Hades é o regente do mundo dos mortos, né? Do mundo inferior. Hades não deve ser confundido com demônio, e o mundo inferior não deve ser confundido com o inferno. Inferno e demônio são símbolos que apareceram no cristianismo. Nessa época, é 700 anos antes do cristianismo. Tá? Então, Hades era o deus do mundo inferior. Tanto o mundo inferior como o Deus são chamados de Hades, é o mesmo nome. Em psicologia, o reino de Hades é o inconsciente. As pessoas que são inspiradas pelo arquétipo de Hades são pessoas reclusas, que preferem a solidão, que têm uma tendência a viver dentro delas mesmas. Tá? Um exemplo de um homem inspirado por Hades é Chico Xavier. Deméter, né, a terceira personagem que aparece, era a deusa da terra cultivada, da agricultura. Foi ela que deu a semente do trigo para os homens, ensinou os homens a cultivar o trigo e a fazer o pão. Tá?
Deméter também era a deusa da generosidade, porque ela alimentava o mundo inteiro, ela alimentava toda a humanidade. Ela ajudava os homens a cumprirem o seu ciclo vital. O arquétipo de Deméter, quando o arquétipo de Deméter influencia as mulheres, né? As mulheres se tornam maternais, generosas, prestativas, cuidadoras, né? As mulheres inspiradas por Deméter geralmente trabalham nas profissões de nutrição, enfermagem, professora, médica, babá, cuidadora. A Deméter é mãe, é o arquétipo de mãe, de cuidadora. Tá? Um exemplo de uma mulher inspirada por Deméter é uma mulher já falecida, foi Jo Clemente. Essa senhora, Jo Clemente, ela teve um filho com síndrome de Down, quando ela tinha 33 anos. Ela procurou uma escola, aqui no Brasil, né? Ela procurou uma escola para o filho dela. Ela queria educar o filho. E ela não encontrou escola. Não existia escola para crianças com síndrome de Down. Então, o que ela fez? Ela abriu uma escola. Ela é a fundadora da APAI, uma escola que existe até hoje, né? E que cuidou do filho dela e continua cuidando de muitos outros filhos. Jo Clemente é um exemplo típico de Deméter. Tá? Mas, como eu falei, os arquétipos trazem para as pessoas alguns dons, como a Deméter é a mãe, é a cuidadora, a nutridora. Mas os arquétipos também trazem pontos fracos para as pessoas. O ponto fraco de uma pessoa inspirada por Deméter é a depressão. Os filhos são o centro da vida de uma pessoa inspirada por Deméter. E quando essa pessoa perde os filhos, porque eles crescem, porque eles saem de casa, ela pode entrar num processo de depressão. Foi o que aconteceu no mito, né? A Deméter não se banhou, não comia, não bebia, não trabalhava, né? Só ficava chorando mesmo, angustiada, depressão, né? Mas o mito é interessante porque ele mostra tanto o problema como o meio de resolver o problema. Como foi que Deméter saiu da depressão? Né? Em primeiro lugar, ela cuidou de uma criança, ela amou uma criança, ela tinha o dom da maternidade. Então, ela usou o dom que ela tinha para cuidar, para amar. Ela dirigiu o olhar dela para o outro. Em vez de olhar só para ela mesma, ela olhou para o outro. E isso tem um efeito curativo muito grande. Uma outra coisa que aconteceu, ela entendeu que aquele ciclo anterior, que era só ela e a filha, né, que foi um ciclo muito bom, mas acabou. Quando a filha falou que havia comido a romã, ela entendeu que aquele ciclo anterior tinha acabado. E ela, então, deixou ir embora, deixou aquele ciclo ir embora. Acabou, acabou. Tá? E imediatamente começou um novo ciclo. Ela começou o ciclo das estações do ano. E ela expandiu a sua atuação, né? Ao ensinar os mistérios de Eleusis, ela deixou de ser só a deusa que nutria fisicamente para ser também a deusa que nutria espiritualmente. Então, foram essas providências que ela tomou para sair da depressão que nós também podemos usar, não é? Olhar para o outro, cuidar do outro, deixar o ciclo que está acabando, deixar esse ciclo acabar, né? E expandir os seus dons, entrar num outro ciclo e expandir a sua atuação, tá? Isso foi o que Deméter fez e que o mito nos fala que deu certo, né? Nós podemos nos identificar com vários aspectos de Perséfone, né? Agora vamos falar de Perséfone. A gente percebe que na história, Perséfone tem 3 etapas, a história de Perséfone. A primeira etapa, que ela era Coré, né? A menina, a donzela. A segunda etapa é quando ela estava no submundo com Hades. E a terceira etapa é quando ela fica indo e voltando do submundo para a superfície. Né?
Então, se uma pessoa que se inspira no aspecto Coré de Perséfone, né? Essa pessoa inspirada por esse arquétipo de menina é uma pessoa predisposta a não agir. Tá? É uma pessoa predisposta a ser conduzida pelos outros, a ser passiva. Ela deixa os outros decidirem por ela. Não querem assumir responsabilidade. Vivem a vida colhendo flores. Tá? Essas pessoas inspiradas por Coré delegam o poder da vida dela para os outros. Elas deixam a vida delas na mão dos pais, dos maridos, dos filhos. Elas estão sempre procurando alguém para ampará-las. Esse é o arquétipo de Coré. Tá? E, ao mesmo tempo, elas ficam esperando um salvador, alguém que vai chegar milagrosamente, né, e vai transformar a sua vida. A pessoa inspirada pela Coré pode até se casar e ter filhos, mas ela continua a ser uma menina, procurando alguém para decidir por ela. Vocês estão me escutando? Está tudo bem aí? Sim, Sara. Ok. A pessoa pode se identificar também com a fase 2, né? Do arquétipo de Perséfone, que é aquele momento que ela é raptada e vai para o mundo inferior. Não é? Homero descreve essa passagem do mito dizendo que Perséfone olha para o céu e vê o céu desaparecendo. Né? Então, essa parte mostra que ela estava em outra posição, porque ela estava de pé, olhando para baixo, pegando o narciso. E, de repente, o mito fala que ela olha para o céu e vê o céu desaparecendo. Ela mudou de posição. Né? Ela passou da posição vertical para a posição horizontal. Simbolicamente, isso pode ser interpretado como o mundo de Coré virou de ponta cabeça. Né? Mudou tudo, radicalmente. Ela estava no paraíso materno, né? E foi engolida pela terra. A vida dela mudou repentinamente. Tá? Foi isso que aconteceu com Coré. Isso pode acontecer também conosco. De repente, o nosso mundo pode virar de cabeça para baixo. Tá? Ou morre uma pessoa que nós amamos, pode morrer. Podemos perder o emprego, podemos ter um acidente, um trauma. Né? E nisso, a gente vai parar no fundo do poço. Parar no fundo do poço também é um símbolo, é o símbolo que nós usamos para representar o mesmo evento, né? Perséfone engolida pela terra. Né? Estar no fundo do poço é se sentir sem saída, sem recursos, né? Não vejo luz no fundo do túnel. Né? Esses momentos de baixa energia ocorrem com todos nós. Não é doença, é normal. Agora, o problema é ficar nesse lugar para sempre. E pode ocorrer. A pessoa pode ficar congelada naquele momento. Né? A pessoa pode se sentir uma vítima, né? E se identificar com o papel de vítima. Né? Se identificar e ficar para sempre nesse papel de vítima. Vocês se lembram que na história, na hora do rapto, Perséfone chamou o pai dela, ela gritou para Zeus, né? E Zeus escutou, mas ele fez que não escutou. Ele virou a cabeça para o outro lado e não socorreu. Se nós interpretarmos isso de uma forma humana, nós vamos dizer que Zeus era uma pessoa muito desumana. Mas não é isso. Era o contrário. Zeus era o Deus provedor. E ele proporcionava exatamente o que as pessoas necessitavam para crescer. Zeus deixou a sua filha ser raptada, porque ela precisava dessa experiência. Não era malvadeza, era deixar a filha crescer. Estava na hora de Coré se transformar em Perséfone. Bom, Hades é o símbolo da morte, né? Ele era o deus do mundo dos mortos.
E se casar com Hades significa morrer, significa ser uno com a morte. Isto é um símbolo. Perséfone se casou com a morte. Ou seja, ela teve uma experiência de morte, né? Mas é claro que foi uma morte simbólica, né? O que tinha que alguma coisa em Perséfone tinha que morrer. O que tinha que morrer em Perséfone, né? A menina, a donzela inocente. O comportamento de menina tinha que acabar. A menina sem responsabilidade, maleável, conduzida, aquela que não decide, que deixa os outros decidirem por ela, essa menina tinha que morrer. A criança deveria morrer para dar lugar à mulher. Tá? Nós podemos interpretar a ida de Perséfone para o reino de Hades como uma ida ao inconsciente. Ser devorada pela terra pode ser um símbolo de entrar no inconsciente. Esse movimento de se internalizar para resolver um assunto, para crescer, para se reorganizar. Essa ida para o Hades pode significar isso, uma ida para o inconsciente, tá? Para fazer alguma transformação em si mesmo. Estar no fundo do poço é um momento de reestruturação interna. Nós vamos procurar entender o que está acontecendo e reformular aquilo que nos levou para o fundo do poço. Porém, esse momento é um momento de perigo. Existe um perigo nesse momento. É um momento de grande fragilidade. A pessoa pode ficar para sempre, como eu já falei, pode ficar para sempre na depressão. E tem um outro perigo que pode acontecer. Nesse momento, desse arquétipo Perséfone ficar esperando um salvador, alguém para salvá-la. Tanto que ela chamou o pai, ela queria que o pai, que Deus a salvasse, ela queria um milagre. Então, isso acontece conosco também, de neste momento tão difícil, né, nós ficarmos esperando um milagre, ficarmos esperando um salvador. E nesse momento pode aparecer pessoas mal intencionadas que podem ser confundidos com um salvador. Tá? A solução não é Zeus, não é um milagre que vai salvar a pessoa. É exatamente o contrário, é Hades, é se internalizar, é procurar a solução dentro de si mesma. O milagre que vem de fora não vai acontecer, o milagre tem que vir de dentro. Tá? Aí, Perséfone, depois que ela é raptada, que ela vai para o mundo inferior, ela se transforma em rainha, ela se torna a rainha do mundo dos mortos, esposa de Hades, rainha dos mundos dos mortos, e guia do mundo inferior. Todo mundo que chegava no mundo inferior, ela era dona da casa, ela servia de guia para essa pessoa. Tá? A primeira coisa que acontece com Perséfone no mundo inferior é a morte da menina. Né? Não tinha mesmo jeito. O mundo mudou, ela teve que mudar. Não tinha como ficar colhendo flores, porque não tinha mais flores. Mas isso ainda não a transforma em rainha. A passagem de menina para rainha é mais trabalhosa. Tá? O que é ser rainha? Qual o símbolo de rei e rainha? Quando aparece esse símbolo numa história, rei e rainha, qual é o símbolo? Poder. Rei e rainha é um símbolo de poder. Aquela pessoa que manda, aquela pessoa que domina. Tá? Vocês se lembram que quando Deméter estava procurando a filha, ela encontrou Hécate e Hélios, né? Hécate é a deusa do lado escuro da lua. Hécate é uma entidade sombria, uma deusa sombria. Ela é ligada à bruxaria, à feitiçaria, ela é a deusa dos assassinos. Tá? E Deméter encontrou Hécate e encontrou o seu oposto, que é Hélios, que é o deus do sol, o deus da luz. Percebe que Deméter encontrou um par de opostos. Né? E essa parte do mito é importante, porque nessa hora o mito já apresenta a solução do problema.
né? E aí vem a parte mais importante do mito, mais delicada. O que Perséfone tem que fazer para se tornar uma rainha, né? O primeiro passo foi deixar de ser criança, e o segundo e fundamental passo é ela incorporar o seu lado escuro, o seu lado Hecate. Tá? Freud chama esse lado escuro de inconsciente. Tá? Então, o passo a ser dado por Perséfone seria tornar consciente aquilo que naquele dia, naquele momento, era inconsciente. Nós não sabemos o que está no inconsciente, mas sabemos que o inconsciente nos influencia. E muitas vezes é ele, o inconsciente, que determina as nossas atitudes. Então, tornar consciente aquilo que é inconsciente é um passo para ter o poder sobre nós mesmos, tá? É nos tornar o inconsciente consciente, é nos tornarmos rainha ou rei de nós mesmos. Tá? Jung deu outro nome para o inconsciente. Ele chamou o inconsciente de sombra. Sombra é um nome muito bom, é muito simbólico, porque nesse lugar, sombra é onde não bate sol, onde não entra a luz, né? E é nesse lugar do nosso psiquismo que ficam as coisas que nós não gostamos, que nós queremos esquecer, não é? É como se nós colocássemos as nossas não virtudes no fundo de um baú, que Jung chamou de sombra, Freud chamou de inconsciente. É lá que está tudo que não é desejado por nós, né? Mas Jung foi mais longe. Ele falou que na sombra e no inconsciente também tem coisas boas, as nossas virtudes não desenvolvidas, os nossos talentos não desenvolvidos, né? Por exemplo, se nós nascemos com um dom artístico e não desenvolvemos esse dom artístico, esse dom está lá na sombra, como semente, esperando a hora de sair ao sol, né? Então, o mito nos fala que Perséfone, para se tornar rainha dela mesma, para se tornar dona dela mesma, tem que incorporar a sua sombra. Ela tem que conhecer o seu lado escuro, o seu lado desconhecido, o seu lado Hecate. Só assim ela pode ser completa, só assim ela pode ser rainha de si mesma. Tá? Isso se chama autoconhecimento. Ou seja, a Perséfone teve que passar por um processo de autoconhecimento para se tornar dona dela mesma. A simbologia do casamento com Hades é exatamente essa. Ela casa com seu lado sombrio, ela une o seu lado luz com o seu lado sombra e se torna una, dona de si mesmo, uma rainha. Tá? Perséfone une o seu lado Hecate com o seu lado Hélios e se torna uma pessoa íntegra, um indivíduo, que significa não dividido. Indivíduo quer dizer não dividido. É aquela pessoa que conseguiu unir as suas duas polaridades. Né? E Perséfone se torna guia do mundo inferior e volta periodicamente para a superfície. Então, ela faz esse movimento, vai para baixo e vai para cima, vai para baixo e vai para cima. Né? Jung falou que qualquer árvore que queira tocar os céus precisa ter raízes tão profundas a ponto de tocar os infernos. Tá? Então, nesse movimento, né, que Perséfone faz, de ir para o mundo dos mortos, de ir para o mundo inferior e voltar para a superfície, esse movimento é um símbolo, né? Ela leva, quando ela vai para o inconsciente, ela leva a luz para o inconsciente, ela ilumina o inconsciente. E quando ela volta do inconsciente, ela traz os tesouros
enterrados no inconsciente, ela traz para a luz, né? Então, ao mesmo tempo que ela ilumina o inconsciente, ela traz os tesouros de lá para a luz. Tá? Bom, a identificação com o arquétipo de Perséfone rainha ocorre quando a pessoa passa por todas as etapas de crescimento, consegue fazer essa transição de menina para rainha. Tá? Nós temos que prestar atenção nos recursos que o mito nos apresenta, que nos ajudam a fazer esse percurso, né? Assim como o mito deu recursos para Deméter sair da depressão, ele também dá recursos para nós fazermos esse trajeto, né? O mito fala em deixar o ciclo que está acabando, deixar esse ciclo ir embora. O mito fala em autoconhecimento, em reestruturação interna e expansão. Essa expansão é muito importante, né? Observe como Perséfone expandiu. De menina, ela se transformou em rainha dela mesma, rainha do mundo inferior, guia do mundo inferior, aquela que traz luz para o mundo inferior e os presentes do mundo inferior para a superfície. Olha como ela expandiu os dons. Bom, as pessoas inspiradas pelo arquétipo de Perséfone são pessoas intuitivas, são pessoas inspiradas mesmo, pessoas que de alguma maneira conseguem transitar entre o consciente e o inconsciente. Tá? Os artistas são, em sua maioria, todos inspirados por Perséfone, eles vão buscar a inspiração deles em algum lugar, né? No inconsciente coletivo, né? Todos eles, os pintores, os músicos, os arquitetos, todos eles são inspirados por Perséfone. Um outro tipo de pessoas inspiradas por Perséfone são aquelas pessoas que gostam de religião, que gostam do oculto, que estudam misticismo, esoterismo, são os médiums, os videntes, tá? Esta senhora que eu coloquei aqui é uma médium falecida, já uma médium russa, né? Que fez muitas previsões que se concretizaram, né? Então, aqui temos religiosos e toda essa gama de pessoas que gostam do outro lado, né? Do lado oculto. Um outro tipo de pessoa inspirada por Perséfone são os terapeutas, psicólogos e psicanalistas, que essas profissões, psicólogos e psicanalistas, eles servem de guias para o inconsciente. Ele pega o seu paciente e vai levando o seu paciente pelo inconsciente, vai fazendo o seu paciente conhecer o seu inconsciente. São pessoas inspiradas por Perséfone. Um outro tipo de pessoas muito importante são os terapeutas de dependentes químicos. Não sei se vocês já observaram, os terapeutas que fazem terapia para dependentes químicos, em geral, são ex-dependentes químicos, né? Então, essas pessoas são pessoas que já passaram pelo inferno e descobriram a saída do inferno, né? E hoje servem de guias para quem ainda está no inferno, eles vão lá mostrar a porta de saída. São pessoas muito importantes, inspiradas por Perséfone. Agora, eu vou dar alguns exemplos, né, de pessoas, né, conhecidas que foram inspiradas por Perséfone. Às vezes, as pessoas podem ir para o Hades, né, para esse mundo inferior, sem querer, por uma depressão, uma experiência de quase morte, né, um acidente, um trauma, né? Mas tem outras pessoas que querem ir para esse mundo, querem conhecer o seu inconsciente, e fazem isso através de meditações, de exercícios místicos. Santa Teresa d'Ávila foi uma freira espanhola que viveu 1550, mais ou menos, e ela fez um método de meditação. Então, segundo ela,
nós temos dentro de nós, no nosso centro, no nosso ponto central, um castelo, né? Mas esse castelo é cercado por 7 muros concêntricos. Através da meditação, a gente vai entrando para dentro. No início, antes de meditar, quem não medita está do lado de fora dos muros, né? Mas quem começa a meditar, começa a entrar nesses círculos concêntricos. E alguns conseguem chegar no meio. E no meio, nesse castelo, é onde a pessoa encontra Deus. Tá? Ela tem um livro onde ela descreve esse método de meditação e descreve as 7 etapas, os 7 muros, e descreve o encontro dela com Deus. É um livro muito bom. A teoria, não, esse método de Santa Teresa d'Ávila combina muito com o que Jung falou. Jung falou quase a mesma coisa 400 anos depois. Jung era um cientista, né, um médico psiquiatra, e ele disse que o nosso aparelho psíquico tem um centro. Esse centro ele deu o nome de self. E é esse centro que comanda tudo. E é importante que nós nos esforcemos para chegar nesse centro. Não é fácil. Para chegar nesse centro, a gente tem que tornar consciente o que é inconsciente. Mas é nesse centro que se encontra o arquétipo de Deus. Ok? Então, olha aqui, uma freira e um médico cientista falando quase a mesma coisa. Aqui tem uma escultura de Bernini, o Êxtase de Santa Teresa, que ele faz uma escultura daquele momento que ela descreve, né, que ela teve um êxtase. Apareceu um anjo que enfiava flechas de ouro no coração dela. E quando ele enfiava as flechas, ela sentia um amor, uma dor e um amor que ela nunca sentiu na vida. Tá? Quero falar também de uma outra pessoa inspirada por Perséfone, Sylvia Plath, que foi uma poetisa norte-americana que cometeu suicídio aos 30 anos. Essa poetisa, ela perdeu o pai quando ela tinha 9 anos. Então, ela se sentiu uma vítima. Uma vítima, ela perdeu o pai. Né? E, a partir desse momento, ela congelou nessa posição de vítima. Nunca conseguiu sair dessa posição. Né? E a morte se tornou atraente para ela, porque ela encontraria o pai na morte. Então, ela namorou com a morte a vida inteira, até cometer o suicídio. Vou dar um exemplo aqui do... Parou de funcionar aqui. Congelou, né? Será que caiu? Ah, Voltou. Congelou ela, né? Voltou, sorry. então, vou entrar de novo. Um exemplo de um poema escrito por... Só colocar no modo apresentação de novo, Sora. Que fica melhor para visualizar, né? Um exemplo, obrigada, tá? Um exemplo de um poema de Sylvia Plath. Morrer é uma arte, como tudo. Eu a pratico excepcionalmente bem. Eu a pratico até sentir bem mal. Eu a pratico até senti-la real. Acho que se poderia dizer que ouvi um apelo. Tá? Então, Sylvia Plath foi uma poetisa inspirada por Perséfone, mas que ficou congelada naquele momento de vítima, o arquétipo de vítima. Tá? Vou falar de uma pessoa mais bem-sucedida, doutora Elisabeth Kübler-Ross, que foi uma médica psiquiatra suíça. Essa doutora, o Kübler-Ross, ela conta que ela visitou campos de concentração na Europa, depois que a guerra tinha acabado, mas
que essa visita foi muito importante na vida dela, foi muito significativa na vida dela. Ela passou a dedicar a vida dela de médica a entender a morte. Ela queria que a morte fosse uma coisa digna. Ela achava que a morte estava sendo tratada de uma maneira indigna. As pessoas, no processo de morrer, não eram tratadas dignamente. Então, ela lutou por isso, para que as pessoas no processo de morte fossem entendidas e bem tratadas. Ela estudou isso e ela mostrou cada passo do processo de morte, né? Escreveu vários livros sobre a morte e o morrer, cuidados paliativos. Cuidados paliativos são aqueles cuidados que a gente presta para as pessoas que estão condenadas à morte, que não tem mais cura, né? Então, ela praticamente viveu a vida dela, né, casada com a morte, porque ela só estudou isso, ela só trabalhou com isso, com pessoas morrendo, né? Mas ela foi uma Perséfone rainha, uma Perséfone guia, porque ela serve até hoje de guia para os médicos, para os psicólogos, para os cuidadores, né? O que se tem que fazer quando uma pessoa está morrendo, tá? É uma grande Perséfone. Bom, um exemplo bem conhecido é Paulo Apóstolo. Acho que vocês conhecem a história de Paulo Apóstolo, mas mesmo assim eu vou contar rapidamente. Paulo era um soldado romano e a função dele era perseguir e matar cristão. Ele viveu um pouco, nessa época, né, que se passa essa história, fazia uns 30 anos que Jesus já tinha sido morto. Então, a função de Paulo era perseguir e matar cristão. E ele fazia isso muito bem, ele era um soldado romano. Um dia ele estava indo para Damasco, a cavalo, e aparece uma visão esplendorosa, luminosa, e ele vê Jesus. E ele pergunta, quem você é? Eu sou Jesus. E aí Jesus fala para ele, Paulo, Paulo, por que me persegues? Né? Depois dessa visão, Paulo ficou cego por 3 dias. Por 3 dias ele não enxergou nada, não comeu, não bebeu. E quando finalmente seus olhos se abriram, ele voltou a ver de novo, ele estava mudado. Ele não era mais o soldado romano, ele era Paulo, apóstolo de Cristo. É? Vocês observem que o roteiro, arquétipo é isso, é um roteiro. O roteiro de Paulo é o mesmo roteiro de Perséfone, tá? Um mergulho na escuridão, física e psíquica, seguida de uma transformação, tá? Esses 3 dias serviram de reestruturação total para Paulo, né? É dito que os seus olhos físicos se fecharam para que os olhos da sua alma se abrissem, tá? E nesse momento que seus olhos se fecharam, né, algo morreu, ele teve um contato com a morte, né? O soldado morreu. O soldado morreu e o apóstolo nasceu, tá? Essa história é o mesmo roteiro de Perséfone. E para não dizer que eu falo só de santos, né, vou dar uma outra história, né? Caetano Veloso. Caetano Veloso, né, em 1968, escreveu a música Alegria, Alegria, foi no tempo da Tropicália. Olha ele aqui, a roupinha dele, né? Alegria, Alegria. É uma música, como o próprio nome diz, Alegria, Alegria, né? Só que no final de 1968, ele é preso. Era a época da ditadura militar. Ele é preso, depois ele é solto e ele tem que se exilar. Ele vai para Londres. Então, ele sai daqui, olha onde ele estava, Bahia, e vai para cá, né? Então, o que aconteceu com ele? O mundo dele virou de cabeça para baixo, né? Ele estava no hemisfério sul, foi para o hemisfério norte. Ele estava no calor, foi para o gelo, né? Sozinho, numa cidade nublada, se sentiu abandonado, impotente, angustiado, provavelmente com muita raiva, né? Ele estava num outro mundo.
né? E o que você espera no outro mundo, né? Então, ele escreveu nessa época London, London. Né? Deixa eu ver se eu consigo pôr aqui para vocês. Né? Então, o que essa música fala? Estou vagando, dando voltas, sem lugar para ir. Estou sozinha em Londres. Eu não conheço ninguém. Ninguém aqui para dizer olá. Estou vagando por aqui sem ter para onde ir, enquanto os meus olhos vão em busca de discos voadores. Depois vocês escutam a música inteira, é uma música muito linda. Tá? Então, esta música é muito Perséfone no Hades, né? Olha aqui, estou vagando, dando voltas sem ter para onde ir. Perdido. Solidão, estou sozinho em Londres. Abandonado, não conheço ninguém, né? E meus olhos vão em busca de discos voadores no céu. Ou seja, já que eu estou em outro mundo, o que tem em outro mundo, né? Talvez discos voadores. E estou esperando alguém para me salvar. Quem pode me salvar? Talvez discos voadores. Não estou entendendo. Né? Então, esta música é Perséfone no Hades. E percebe que o roteiro é o mesmo? Perséfone, Paulo, Caetano, o roteiro é o mesmo. Mas Caetano voltou de Londres, o mundo ficou verde novamente. E mais tarde, né, recentemente, ele deu uma entrevista dizendo que no primeiro ano de Londres foi uma depressão total. Mas depois ele começou a descobrir o que tinha de bom em Londres, e no fim, aquele período em Londres foi um período significativo para ele. Foi importante. Tá? Então, agora eu vou terminar falando um pouco dos mistérios de Eleusis. Como eu falei, os mistérios de Eleusis eram eventos que ocorriam uma vez por ano, uma celebração que ocorria uma vez por ano na cidade de Eleusis, né? E a gente não sabe exatamente o que ocorria, porque era uma festividade que durava 9 dias, e tinha uma fase pública e uma fase privada, né? Nós não sabemos o que acontecia nessa etapa privada das celebrações, né? Mas sabemos que os mistérios de Eleusis envolviam a mitologia das duas deusas, Deméter e Perséfone, e sua fundamentação era a morte simbólica de Perséfone, sua descida ao mundo inferior e seu retorno triunfante, como a semente que no seio da terra se transmuta em novos rebentos. Tá? Então, os mistérios de Eleusis falavam dessas duas deusas, falavam essa história que nós contamos agora, né? Deméter e Perséfone. Homero falou, olha o que ele falou no hino a Deméter. Feliz aquele que possui entre os homens da terra a visão destes mistérios. Ao contrário, aquele que não foi iniciado e aquele que não participou dos santos ritos não terão, após a morte, nas trevas úmidas, a mesma felicidade do iniciado. Feliz aquele que, antes de baixar à terra, contemplou este espetáculo. Ele conhece qual é o fim da vida e também o começo, outorgado por Zeus. Olha, gente, isso foi o que Deméter prometeu. Ela prometeu que ela ensinaria os mistérios da vida e da morte. Esses eram os mistérios de Eleusis. Bem-aventurados mortais que, após terem contemplado os mistérios, vão descer a outra vida. Ali somente eles viverão, os outros só terão sofrimento. Então, observamos que as pessoas que participavam dos mistérios de Eleusis, elas não tinham medo de morrer, né? Porque elas sabiam o que viria depois. Né? E agora, para completar, concluindo, né? Vamos concluir. Por que é importante estudar mitologia?
E por que eu escolhi justamente esse mito para falar hoje? Esse mito que tem mais de 3.000 anos de idade, né? Como eu disse inicialmente, os arquétipos são modelos de comportamento, e eles são como roteiros de um filme. É muito importante estudar mitologia, porque se num determinado momento da nossa vida nós não sabemos onde nós estamos, o mito pode nos esclarecer, o mito fala para a gente onde nós estamos. Então, esse mito que nós falamos hoje, o que esse mito fala para nós hoje, século XXI, né? Então, vamos lá. Hoje nós estamos numa pandemia, né? E a morte está muito perto de nós. Está mais perto do que estava anteriormente, né? Nosso mundo virou de ponta cabeça, né? Nós ficamos enclausurados, trancados em casa, abandonados, angustiados, impotentes, com raiva, esperando um salvador, que pode ser uma vacina salvador, um remédio salvador ou algum outro salvador, né? Ou seja, nós coletivamente fomos arremessados no Hades. Tá? Então, vale a pena trazer esse mito para hoje. Tá? O que Deméter nos fala hoje? Ela fala hoje o que ela falou nos mistérios de Eleusis, para os iniciados. Ela fala que a vida é feita de ciclos. Morte, vida, morte, vida, morte, vida, indefinidamente. Que depois da morte sempre existe um renascimento. Que a morte não é o final. Depois da morte vem um renascimento. Tá? Neste momento, nós estamos vivendo a parte vida desse roteiro. Mas o roteiro inteiro é esse. Vida e morte, vida e morte. Esse é o roteiro. Né? Os iniciados que entendiam isso, que entendiam Deméter, não tinham medo de morrer. Tá? Porque eles sabiam o que ia acontecer. Né? A outra parte da história, Deméter, ela nos mostra o grande roteiro, né, de muitas vidas, muitas mortes. Esse ciclo da vida. Deméter nos mostra o ciclo da vida. Perséfone nos mostra esta vida. Né? Agora, nós estamos no mesmo estágio que Perséfone esteve quando ela foi lançada, quando ela foi raptada e lançada no buraco na terra, né? Nós podemos sentir raiva momentaneamente, ou podemos até nos sentir vítimas momentaneamente. Mas a história não para nesse ponto. A história não para no ponto da vítima, né? O mito continua. Então, nós temos... O mito nos fala isso. Não vai parar por aqui. Né? O mito continua. Né? Nós estamos só na metade do roteiro. Né? Nós estamos naquele momento de passagem pela escuridão. Né? Temos que lembrar que o que aconteceu com Perséfone foi com a permissão de Zeus, que era o Deus provedor que dava o que as pessoas necessitavam para crescer. Né? Então, um jeito de pensar que nós podemos utilizar do mito é esse daqui. Este momento, né, não é o momento de ficarmos parados no sentido vítima da pandemia. É um momento de crescimento, tá? É um momento de transformação. Tá? E nós podemos aproveitar esse momento, né, como Perséfone aproveitou o momento dela, para nos tornarmos reis e rainhas de nós mesmos. Né? Esse mito hoje, ele nos fala da eterna luta das trevas contra a luz, as trevas que estão dentro de nós. E assim como Perséfone venceu, nós também podemos vencer, porque nós somos Perséfone, todos nós. Ok? Então, é isso que eu tinha para dizer para vocês. Então, eu quero deixar vocês agora com uma música que o Antônio Carlos vai pôr. É uma música que foi feita pela senhora... como é que ela chama? Pela professora da Acrópole, Nova Acrópole, que é uma escola de filosofia. Né? Então, essa música, ela compôs essa música, é Deméter falando para Perséfone no momento mais difícil
quando Perséfone estava fazendo a sua passagem pelo reino da escuridão. Vamos escutar a música, então. Avançam sobre minha criação, trevas que mantêm cativo meu mais precioso fruto. Nada mais direi, não mais clamarei, pois sei que é chegado o vosso tempo. Só me calarei e esperarei, pois sei que nada é tão forte, nem a vontade de Zeus, nem o desejo dos homens, que faça com que o Filho da Luz permaneça eternamente nas sombras. Vive, minha filha, tua saga, desperta teu valor e coragem, domina a escuridão, vence o torpor e o esquecimento, mostra de onde vieste e volta ao seio da mãe que te espera. Cegar e devorar, pois ignora que a tua natureza divina jamais se mesclará dela, qual se nega ao torpe e denso óleo a água pura e cristalina. A voz divina que te chama, volta, minha filha, volta aos braços da mãe que te ama. Bonita, né? Maravilhosa palestra, Ivani. Muito obrigado mesmo. Que bom que você gostou. Eu vou liberar aqui o pessoal para poder escrever no chat. Parabéns, Ivani, fantástica. Obrigada. Vi que a Valéria ela levantou a mão, ela pode escrever no chat, tá bom? Muito bom. Excelente, Ivani. Obrigado. Obrigado. Que bom que vocês gostaram. Também gostei, parabéns. Obrigado. Bom, aqui já temos algumas impressões, tá, Ivani? O Paulo, né? Ele é suspeito, né? Boa noite, né? Ele gostou. Não, ele é seu amigo, não é? O Paulo. Sim, ele é da minha família. Da sua família, brincadeira.
Jéssica Helena, palestra maravilhosa. Amei a música também. Thaís Rocha, muito boa explicação. Paulo Renato Marques, parabéns, Soror, maravilhosa palestra. Ana Carolina Ferreira, palestra fantástica. Muita honra em poder participar. Paz profunda a todos. Maria Bernadette, gostei muito. Faça mais, por favor. Parabéns. Sérgio Filho, excelente palestra. Gratidão. Nelson Filho, bom demais. Áurea, parabéns, maravilhosa palestra. Luna Esquivoy, sem palavras, foi maravilhoso. Paulo e Anine, excelente. Alcione Cruz, lindo. Camila Soares, gratidão, Ivani e Amorque. Paz profunda, fratres e sorores. Uma ótima noite. José Luiz, o venerável mestre da loja Campinas. Ivani, parabéns, linda palestra. Valéria Matar, parabéns, Soror Ivani, sou sua colega de profissão e achei perfeita a sua palestra e interpretações. Ona Yasmina, parabéns, muito interessante, gostei muito. Alcione, parabéns, arrasou. Thaís, também quero mais. Olha, nós temos mais 27 impressões aqui, tá? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Eu não vou conseguir ler todas. Eu tenho uma pergunta minha. Posso fazer? Se eu souber, pode fazer. Então, eu achei muito interessante, né? Quando você falou que o Hades, ele deu a Perséfone romã, né? Então, a romã tem uma simbologia toda especial, né? Não sei se você chegou a estudar o aspecto da romã como o aspecto simbólico dela. Sim, estudei alguma coisa, né? A romã era usada como fruta da fertilidade, né? Assim, as mulheres que queriam ter filhos comiam romã, né? Mas também eles sabiam que quando você come um alimento de um mundo, você fica preso a esse mundo. Isso é verdade, até hoje, né? Se você consome filosofia, você tem grande chance de virar um filósofo, né? Se você consome pornografia, o que você vai virar? Tá? Então, você se transforma naquilo que você consome, né? E ela consumindo um alimento do mundo dos mortos, ela faria parte daquele mundo, né? A romã, ela tem um outro aspecto, né? A romã, ela é o símbolo da fraternidade. E eu acho interessante, porque por que o Hades daria o símbolo da fraternidade para Perséfone, né? Aí depois que eu entendi com o desenvolvimento da sua explanação, né, é que realmente, na verdade, né, nós passamos por uma iniciação, né? Esse mito fala muito para os Rosacruzes também. Esse foi o meu entendimento. Muito obrigado. A Isa diz assim, também sou suspeita, mas a palestra foi maravilhosa. O Wellington, parabéns, ótima palestra. Deixa eu retomar aqui, tá? Vem, filha, vem, Cicica. A Isa, pode falar. Aí a Gabriele, maravilhosa palestra, minha família inteira de Minas amaram. Paulo Jesus, muito bom, aprender o mito de Perséfone nesse momento em que vivemos, o mito no seu mundo das trevas. A Elizabeth Oliveira está perguntando onde fica Eleusis hoje, as ruínas. A 20 quilômetros de Atenas. Aquinha, excelente, parabéns. Célia, palestra maravilhosa, adorei a música, parabéns. Vem cá, filha. A Marisa A1, parabéns, Ivani, isso. muito didática. Terezinha Patrícia, se não me engano, de Manaus. Soror Ivani, muito oportuna e esclarecedora. A Isa, faça mais, nossa gratidão. A Soror Lourdes Lescano, da loja Guarulhos, fantástica palestra, armei a interpretação para a nossa vida como iniciados e filhos da luz. Muito obrigado. Maria Jesus, lá da Espanha, diretamente da Espanha. Soror Ivani Martins, brilhante palestra, parabéns e gratidão. Adorei. Está falando de Pontevedra. Gisele Catopodes,
Gratidão, desculpa se a pronúncia não está correta, gratidão, Ivani, jogou luzes em nossas consciências e nesses tempos em que vivemos. Diva Cerqueira, parabéns, Ivani, estou estudando esses mitos no curso de tarô e hoje sua palestra veio acrescentar muito. Marila Duzi, parabéns, Soror, ótima palestra com importante interpretação sobre o mito. Diva Cerqueira, obrigado pela maravilhosa palestra. Fátima Regina, boa noite a todos, da loja Rosa Cruz, Rio de Janeiro. A Queca fazendo uma pergunta. Esses arquétipos são os que comandam a vida das pessoas ao longo de sua jornada ou são fase da vida que vivemos esses arquétipos? Poderíamos dizer que tem a ver com as personalidades? Sim, os arquétipos nos influenciam. Às vezes nós somos dominados por um arquétipo a vida inteira, e às vezes por fases, por exemplo, o arquétipo de mãe. Quando nasce uma criança, a gente fica bem inspirada pelo arquétipo de mãe, né? Mas pode ser pela vida inteira ou pode ser por fases, as duas coisas. Legal, obrigada. José Amélio Souza, boa noite, parabéns, maravilhoso, relacionamento perfeito, grande conhecimento para a apresentação, gratidão. Elizabeth Oliveira, perguntou Nifique Eleuze, já foi respondido. Fátima Regina, ótima palestra, muito bom mesmo. Luna, um depoimento foi exatamente o que você falou sobre o arquétipo de Perséfone. Passei pelas 3 fases dela. Quando perdi meus pais e me vi perdida, tendo que amadurecer e não esperar alguém me tirar do fundo do poço. Os estudos esotéricos me ajudaram muito. Valéria, outra personalidade da Deméter, Madre Teresa de Calcutá. A Jéssica está fazendo uma pergunta. As idas e vindas de Perséfone têm a ver com os solstícios? Bom, não sei. Para os gregos, né, estava relacionada às estações do ano, né? É o que eu sei. Eles relacionavam, eles achavam que as estações do ano ocorriam por causa das idas e vindas de Perséfone, né? E os solstícios têm a ver também com as estações do ano, né? É que, na verdade, né, como ela ficava 4 meses em Hades e 8 meses aqui, eu não consigo enxergar relacionamento com as estações, porque teria que ser trimestral. Mas aí é só um palpite, né? O Washington Oliveira, ele fala sobre a romã, ela representa a multiplicidade no Uno, faz parte das celebrações ciganas. Bom, pessoal... Você falou da Valéria Matar, que é das contribuições do mito de Ísis e Osíris? Muita coisa, meu. Muita coisa. Ela escreveu um livro aqui sobre... Bom, vamos lá. A último comentário. Valéria Matar, 2 contribuições. No mito de Ísis e Osíris, Ísis também passa por um momento parecido com Deméter, quando no tempo de Bíblios, à procura de seu marido Osíris. Ela também se emprega como babá e também tenta fazer com que o bebê, filho do rei, seja divinizado, até que é descoberta pela rainha, da mesma forma que Deméter. A mesma situação, o mesmo arquétipo da mãe cuidadora e protetora, também é associada à magia. Sim. Esses mitos, a gente encontra o mesmo mito em vários lugares, em várias civilizações do planeta. O mesmo mito, só com uma roupagem diferente, só com o nome dos personagens mudando, mas é exatamente essa parte do mito, né, de Deméter, é a mesma parte do mito de Osíris, é a mesma coisa. O Paulo Jesus ele faz um comentário. Os 8 meses versus os 4 meses podem ter relação com as safras agrícolas dos alimentos. É para se pensar mesmo. Sim. Pensar. Bom, gente, vamos passar para o encerramento. Sr. Ivani, muito obrigado. Foi realmente memorável essa noite. Nós agradecemos de coração. E só comentando que aqui aparece dia 30 de março, mas na realidade não é 30 de março. Vai ser em abril? Dia 2 de março. Não, 2 foi hoje. A próxima. A próxima é em abril.
Acho que é a primeira terça-feira de abril, tá? Nós teremos ainda o relaxamento no dia 16, e no final desse mês, o evento que nós teremos é a comemoração dos 60 anos da loja Rosa Cruz Campinas, dia 26 de março. Então, aí nós estamos preparando um evento que nós vamos levar nesse dia aqui. Vai ser um Uma evento assim, pergunta. mais de documentos, de assim, um bate-papo, não vai ser uma palestra propriamente dita, tá? Apenas uma pergunta. Este vídeo que vocês estão gravando, ele fica disponível onde? Ele ficará disponível no YouTube daqui uns 15 dias aproximadamente. A gente tem uma linha de publicação, tá? Nós temos 2 vídeos na frente desse aqui, tá bom? Ok, muito obrigado. Nós avisamos a Ivani, e a Ivani ela avisa a todos. E nós avisamos também através dos canais de mídia da loja Rosa Cruz Campinas. Tá bom, Paulo? Tá bom. Então, eu peço que fechem os olhos, façam umas respirações profundas, acalmem-se. Deus do meu coração, Deus de minha compreensão, que o tempo não seja lento para os que esperam, não seja rápido para os que têm medo, não seja muito longo para os que lamentam, nem muito curto para os que festejam, mas que seja eterno para os que amam incondicionalmente. Assim seja. Paz profunda a todos. Assim seja. Paz profunda a todos. Estamos encerrando a gravação.